Olá, família Povos Unidos. Um bom dia, boa tarde, uma boa noite para você que está nos acompanhando aí da sua casa, do conforto do seu sofá, de repente aí na sua faculdade, quem sabe no seu trabalho, no momento aí de folga, de almoço. Sejam todos muito bem-vindos a mais um A Mesa. E a gente está aqui para dar continuidade a esse tema, que é sempre um tema legal, né? Um tema leve, descontraído, para a gente estar aqui conversando, batendo um papo, né? E levando inspiração para vocês aí que estão em casa, ocupando espaços. Segunda temporada. Estamos na segunda temporada de Ocupando Espaços. Mais uma vez, lembrar você que ainda não assistiu às primeiras lives que a gente fez ali no ano passado, né? O ano passado. Assim que acabar essa daqui, não vai agora, espera. Quando acabar essa daqui, você corre lá no canal e assiste as lives que nós fizemos também o ano passado, que foram bênção, foram muito boas, graças a Deus. Antes vou fazer diferente, porque quero fazer diferente hoje. Antes de estar dando os recadinhos, antes de dar os recadinhos, quero cumprimentar aqui o nosso pastor Dani B. Olá, pastor Dani B. Paz do Senhor, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Muito bom estar aqui mais uma vez, trazendo mais uma pessoa para inspirar a sua vida através da história dela, ocupando espaços. Vamos lá. Temporada 2. Isso aí. Antes da gente introduzir o nosso convidado, daqui um recadinho para você. Se você não é inscrito no nosso canal, tá perdendo tempo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não estar perdendo nenhum dos nossos conteúdos. Se tá na live e não deu like, quase que deu um trava-língua agora. Se tá na live e não deu like, deixa um like, deixa um curtir aí nessa live, porque você vai gostar, vai ser benção, tenho certeza. Chama aquela galera que ainda não tá aí, compartilha nos grupos de WhatsApp, Facebook, manda um SMS, quem sabe um e-mail, não sei, o e-mail que você usa para se comunicar, vai lá e manda o link dessa live para aquela pessoa que precisa ouvir sobre esse tema hoje, em nome de Jesus. Não vamos esquecer dessa vez, nossas redes sociais, Instagram, se você não segue a gente lá, siga Igreja Povos Unidos no Instagram, tá rolando muita novidade, enquete sobre os temas que a gente está trazendo aqui na mesa. E, mais uma vez, ainda é novidade, então a gente tem que mostrar nossas lindas camisas. Que linda, é verdade. Estamos uniformizados, meus irmãos. Tá chique demais. Esse ano o negócio ficou muito bom. Outro patamar. O negócio tá bom. Então, vamos já introduzir o nosso convidado, né? Apresentar, porque ele já esteve conosco. A gente já tá, né, familiarizado com o nosso queridíssimo irmão. E ele que vai aqui se apresentar, dizer seu nome, CPF. Mentira. Nome, igreja que ele tá congregando, mandar um abraço aí pra quem ele quiser. Graça e paz, meus amigos. Para mim, na verdade, é mais uma honra, na verdade, um privilégio, né? Estar aqui com vocês na segunda temporada. Segunda temporada. E para quem não me conhece, né? Me chamo Guilherme, sou da Assembleia de Deus em Augusto Vasconcelos. E a gente vai estar batendo esse papo aí, eu acho que vai ser bem descontraído e que seja edificante pra gente, né? Para você que tá aí do outro lado da telinha assistindo a gente. Amém. Quer mandar beijo? Prometeu pra alguém essa avó? Beijo. Então, tem que mandar pra minha esposa querida. Em breve a gente faz 2 anos de casado, não parece, mas passou rápido. Então, confirmação de Deus. Segunda temporada, 2 anos de casado. É um mistério com 2 aí. Beijo pra Natália, minha esposa. Com certeza ela vai estar assistindo. E pra toda a igreja, todo o povo aí que tá assistindo do Povos Unidos, tá bom? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Amém. Então, vamos já começar com a nossa esquenta, na nossa entrevista de hoje, ocupando espaços. Amém. Então, a pergunta que não quer calar é: qual é o espaço que você ocupa atualmente, Guilherme? Então, vamos por partes. Vamos devagar. Então, atualmente, a gente tenta sempre fazer um pouquinho de coisa, né? A gente quer inventar sempre moda. Mas, atualmente, eu ocupo nas academias, principalmente Zona Oeste, Campo Grande, Recreio, Barra da Tijuca, atuando como personal trainer, né? Atualmente, trabalho tanto dando aula particular e com aulas coletivas. Então, assim, hoje, meu dia praticamente é isso. De manhã até a noite é dando aula. É dentro de academia, dando aula na praia, nos condomínios, nas praças, trabalhando com a garotada, com a mulherada, com os papais, com as crianças. O que a gente pode fazer de atividade física, botar esse povo para
para se mexer, para liberar bastante adrenalina, cansar a beça, a gente está fazendo. Então, tudo relacionado à educação física, com aulas coletivas, no fitness, a gente tenta se reinventar. Nesse calorão, trabalhar na praia, tá bom. Acabou Não, ali a aula, cedo, já dá aí. Mas tem que ser cedo, porque não dá não, filha. O calor não aguenta não. A gente não aguenta não. Pastor? E, então, agora vai ser a oportunidade de você contar a sua história, né? E a gente gostaria o seguinte, que você viesse trazendo a sua infância e como que você foi guiado ao lugar que você... O espaço que você ocupa hoje. Se você puder falar também, né, de acontecimentos que foram marcantes, que foram relevantes para as decisões que você tomou para você chegar onde você chegou agora, tá? Vou formular a pergunta que está escrita aqui, tá? Já te expliquei. É assim, a pegada vai ser essa, tá, pessoal? Ó, a pergunta é a seguinte. Conte como foi sua infância, quais lembranças você tem dessa fase e quais foram as influências que ajudaram a moldar sua identidade. De abrir o coração agora. Então, vamos lá. A gente tem tempo? Tem tempo? Vamos lá. Engraçado, porque assim, antes de responder essa pergunta, é sempre um desafio, né? A gente voltar lá no passado, né? Voltar lá na nossa infância, principalmente. Tem uma frase que eu gosto muito, agora não vou lembrar o autor, mas que a infância é o terreno que a gente vai pisar o resto das nossas vidas. E é verdade, né? Se a gente for ver muito das coisas da nossa vida adulta, enfim... Tá ligado à infância, né? A nossa personalidade, nosso caráter, talvez as melhores lembranças, né? O momento, né, que a gente, né, não tem um boleto para pagar, momento que a gente só se diverte. Então, assim, eu gosto muito dessa frase, né? Porque realmente retrata, né? Tudo que a gente é hoje começou lá na infância, né? Muitas marcas, muitas coisas boas, né? Começou na infância. Então, é sempre um desafio, né? E assim, dizendo, já respondendo a pergunta... Minha infância foi muito boa, foi muito animada, foi muito divertida, porque eu sou de uma família de 3 irmãos, né? Eu tenho irmão gêmeo, que não é gêmeo idêntico comigo, eu sempre tenho que explicar isso. A gente tem medo, pô, você, caraca, imagina 2 Guilhermes. Não é idêntico. A gente não é da mesma placenta, né? O que a gente chama de bivitelinos, né? Que é quando não são idênticos. Mas engraçado que na infância a gente não era muito ligado, a gente não tinha a amizade que hoje a gente tem. Hoje a gente se fala todo dia, né? Se um demora a ligar, um já fica com raiva, por que não ligou? Então, assim, a gente não era tão unido. Por quê? Nossos pais se separaram muito cedo, então isso contribui muito, né? Querendo ou não, por mais que tem pessoas que acham que não, enfim, divida as opiniões esse assunto, sempre deixa marcas, não tem como, né? Toda separação, é como eu já ouvi que a separação, principalmente, né, no meio conjugal, ele é literalmente como se fosse um papel que você cola, você pode até descolar, mas sempre vai ter umas marquinhas, sempre vai ter umas sobrinhas. Então, sempre assim, foi num lar que era um lar muito difícil, né? A questão de julgo desigual, aquela questão de ir para a igreja sempre foi um desafio. Só que a gente não deixou isso nos abater. Então, assim, realmente, eu acredito que a gente poderia se divertir mais, curtir mais, mas por essa separação, isso contribui um pouquinho, né? Pra gente ter um pouco de insegurança, pra gente estar sempre com o pé atrás, pra gente estar sempre, né, se preparando pro pior. Só que, graças a Deus, em contrapartida, nossa infância foi boa, né? Não foi uma infância traumatizada, triste, né, de derrotas. Pelo contrário, como a gente foi criado na igreja, acredito muito, né? Eu tenho a plena certeza que isso contribui muito, né? O fato da gente ter crescido na igreja, né? Minha mãe sempre está levando, né, eu e meus irmãos para a igreja, e isso contribui muito. Então, acho que, né, não tem como falar de trabalho, de profissão, sem falar da nossa criação na igreja, porque eu acredito que a gente né, as crianças raízes, né, os jovens, né, que são criados na igreja, a gente aprende a trabalhar na igreja. Literalmente, nossas primeiras funções é na igreja, né? Você aprende a cuidar das crianças, cuidar dos trabalhos, né? Auxiliar. Então, a minha infância foi essa. As melhores lembranças que eu tenho, de verdade, é na igreja, né? A gente indo para a escola dominical junto, a gente correndo, porque tinha briga, né? Eu não sei hoje, né, se ainda existe, mas tinha briga para sentar na EBD, né? Porque ninguém queria perder. A gente tinha ótimas aulas, assim, maravilhosas, que até hoje eu lembro dos meus professores. Então, eu lembro disso, esse cenário muito bacana. A gente indo para a EBD, se divertindo, e lá foi onde a gente criou gosto de trabalhar, né? Primeiro para o Senhor, né? E graças a Deus até hoje a gente faz isso. E depois seguir nossa profissão. Então, na igreja, essa é a lembrança muito bacana que eu tenho. A gente crescendo, trabalhando nos ministérios, com louvor, fazendo aula de música,
trabalhando com crianças, com jovens, enfim. E depois, né, surgiu aí, depois dando um pulo, dando um saltinho, que é onde entrou a educação física na minha vida, né? Foi que eu gostava muito. Eu sempre gostei de ensinar, né? E eu já sabia que ia ser professor de alguma coisa, já sabia já. Não sabia de quê. E eu lembro que na escola, os professores de educação física, né, eu acredito que até hoje assim, são os professores mais animados, né? É aquele professor que chega de fone de ouvido, mochila. Então, assim, eu vi aquilo, achava um barato. Falei, caramba, eu já admirava, eu sou da época, a gente é dessa geração, né? Que a gente admirava os professores, né? Que a gente amava estar na escola, mas também para estar perto dos professores, né? Quando a gente encontrava eles na rua, então, era um evento, né? Era uma festa. E aí, os professores de educação física chamavam muita atenção. Divertidos, animados, legais. Aí foi assim, foi tipo um amor na primeira vista. Aí eu falei, não, quando eu crescer, eu quero ser professor de educação física. E foi, né? E até hoje estou aí. E assim, você tem alguém que te influenciou? Você teve alguma influência na sua vida? Alguém que te marcou para tomar algumas decisões? Então... eu não vou citar nomes, porque eu vou... É problema eu acabar esquecendo. Mas essa pergunta é muito boa, mano. Sabe por quê? Porque foram várias pessoas que me influenciaram. Muitas de verdade. Então, assim, primeiro foram os meus professores, realmente, né? Tanto do ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, praticamente todos. Eu lembro praticamente o nome de todos, né? Pelo menos 90%. E amigos, né? Um pouco mais velhos que já gostavam da área. Eu sempre gostei de esporte também. Então, acho que isso influenciou. Primeiro, os professores. Segundo, o fato de gostar de atividade física. Eu sempre gostei de fazer esporte. Lá em casa, meus pais incentivavam muito, né? Meus irmãos, a gente sempre fez escolinha de futebol, fazia natação. Então, a atividade física na nossa casa sempre foi uma coisa muito presente. Então, isso era bem bacana. E amigos também, que já faziam, né? Eu via como eles gostavam, né? Obviamente que de um tempo para cá, tenho mais ou menos já 10 anos de atuação, mudou muita coisa. Mas eu acredito que foi isso. Foram tanto os professores como a vontade de estar inserido no esporte. E amigos também, muitos amigos que já faziam, já eram formados, que estavam começando e estavam bem satisfeitos também. Legal. Então é muita gente, muita gente. Assim, a gente está falando de espaços que estão sendo ocupados por cristãos. E o fato de trazer o pessoal aqui é para a gente falar um pouco da história, apresentar um pouco das dificuldades, explicar um pouco de momentos de decisão, momentos de escolha. Educação física não foi a única área que você estudou, que você esteve, que você até mesmo chegou a trabalhar. Qual foi a outra área e o que te fez mudar de ideia e estar atuando hoje na educação física? A minha família, engraçado que a maioria dos integrantes da minha família, meus primos, meus tios, é bem dividido. Ou é da área da saúde ou é da área da educação. E aí eu sempre fiquei dividido, né? Educação e saúde. Literalmente. Meu primeiro contato com o meu primeiro emprego foi na enfermagem, né? Eu fiz técnico de enfermagem. Até também por influência da minha mãe, né? O meu irmão já era, minha mãe também. Eu sempre... E também voltando, né, para a igreja, né? A gente tem muito essa imagem, né? Eu tenho muito essa lembrança minha, né? Que minha mãe, ela tinha muito prazer de ajudar, fazer trabalho social na igreja. Então, muitos dos irmãos que às vezes precisavam de remédio, ou às vezes estavam doentes, precisavam de uma ajuda, de uma orientação, eles iam muito lá em casa. E chegou um momento que minha mãe até começou a ensinar a gente a fazer isso. Verifica a pressão assim, ver a temperatura assim. E às vezes ela não estava, mas a gente ajudava. Ela ajudava por telefone, né? Ainda não tinha chamada de vídeo, mas a gente ligava. Então a gente meio que já estava inserido. Comecei na área da enfermagem, trabalhei meu primeiro emprego foi o que a gente chama de home care, né? Que a gente trabalhando em casa, é literalmente um hospital dentro de casa, né? Sim. Então pessoas que têm essas condições ou preferem estar em casa, a gente trata em casa, né? Com a família. Depois comecei a trabalhar no hospital, fiquei bastante tempo, inclusive foi através da enfermagem que eu banquei minha faculdade, comprei minhas coisas. Mas eu percebi que eu queria também, assim, me divertir um pouco mais também, né? Eu achava que era uma área um pouco monótona, apesar de gostar muito, inclusive me ajudou muito na faculdade. Primeiro que tem muitas matérias ligadas à saúde de forma direta que eu já tinha. Então isso me ajudou muito, né? E foi o que tu falou também, Amanda. Eu tava ligado, educação e saúde. Então, por que não escolher uma área que abrange os dois, né? E aí eu fui para educação física. Mas assim, eu sou muito grato à enfermagem, sempre gostei muito, trabalhei em vários hospitais. Inclusive, tem muitos amigos que foram até meus padrinhos de casamento que a enfermagem me deu. Então, hoje, obviamente, sempre que posso, na igreja, a gente faz trabalhos sociais, tem ações sociais que, se eu puder ficar na área da enfermagem, também ajudo, contribuo ainda.
Mas eu queria fazer, né, um nível superior, eu queria desbravar outra área. E aí esse amor pelo esporte era um pouquinho maior, aí fui para educação física, né? Como ainda é, né, educação física ainda é área de saúde, né? Sim. Ainda é área de saúde. Você usa muito o que você aprendeu? Muito. Não só na questão, né, da parte técnica, teórica, mas também na parte prática. Você esteve trabalhando, né, em hospitais durante algum tempo? Então, graças a Deus, assim, eu nunca precisei socorrer ninguém, nunca aconteceu assim, nada grave não. Mas assim, eu acredito que a enfermagem deu esse olhar diferente, né? Primeiro, obviamente, a parte técnica, essa questão de anatomia, questão de problemas da saúde, tanto de você entender o corpo humano, de você entender que as mulheres têm particularidades que o homem não tem e vice-versa, que crianças também têm particularidades que uma pessoa idosa não vai ter, né? Que até a gente, na educação física, tem um termo que a gente chama de grupos especiais, que é quando você trabalha com grupos de forma específicas. Então, eu posso trabalhar com gestante, posso trabalhar com idoso, posso trabalhar com criança, posso trabalhar inclusive com crianças com algum tipo de transtorno. E isso a enfermagem contribuiu muito, e até hoje contribui. E assim, o bom é que quando as pessoas acabam sabendo, cria um vínculo maior de confiança também, né? Porque tem essa questão de primeiro socorro, tem essa questão de saúde, de você ter um olhar clínico diferente. Então, por exemplo, num treino a gente sabe quando um aluno não está muito bem de saúde, né? Quando ele está indo num esforço que não é para ele ir. Então, assim, está sempre muito ligado. Inclusive, muitas das matérias que eu estudei na enfermagem, depois eu fui estudar de uma forma mais específica na educação física. Então, casou muito bem. Eu sou muito grato a Deus mesmo, porque são 2 áreas que eu escolhi e nunca me arrependi. E são 2 áreas que ao longo dos anos eu pude completar, né? Usar um pouco uma de cada, e hoje, graças a Deus, eu posso usar as 2. Legal, porque cai naquele negócio, né? Não tem conhecimento em vão, né? Exatamente. E o melhor de tudo foram os amigos, né? Então, acho que essa é a melhor parte, né? Os amigos que a área da saúde me deu, tanto na educação física como na enfermagem, são amizades que eu vou levar para a vida toda. Isso é importante, né? Legal. Agora vamos expor um pouco o Guilherme nesse momento. Meu Deus. Vem devagar, calma, devagar. Por quê, pessoal? Ele tá aqui... gente boa, gente fina, sorrindo. Mas o Guilherme, ele trabalha com pessoas, assim, importantes, pessoas conhecidas, pessoas famosas. E eu, né, quando a gente estava ali formulando as perguntas, eu me coloquei no lugar do Guilherme, sabe? Eu falei, caramba, já seria difícil para qualquer um, mas talvez, né? Vou colocar com talvez. Talvez para um homem, por exemplo, trabalhar com uma mulher bonita, famosa... E com mulheres, de uma maneira geral, né, seja uma questão até um pouco difícil. Não sei como que é a questão de assédio das mulheres em relação a ele, né? Então, assim, a pergunta que eu gostaria de fazer, dando esse breve histórico, essa breve explanada de vida do Guilherme aqui, é como que você concilia a sua fé e o seu trabalho, e qual é a influência da sua fé no seu dia a dia nessas questões? Boa, muito bom. Então, para começar, na verdade, é uma área, né? Parece até engraçado, mas não é muito, não. É uma área que já tem uma má fama, né? Uma fama... É verdade. Ainda mais depois de alguns acontecimentos recentes. Não, nem falei por esse ponto, gente. Seus amigos de ofício não te ajudaram muito. Não, muito. E olha que eu nem pensei nisso, não tava nem lembrando desses fatores. Inclusive, depois de uns acontecimentos pouco recentes, mas a gente vai deixar para lá. Enfim... Então, assim, realmente, é bacana, mas sabe por quê? Porque, assim, eu penso assim, né? Eu acho que qualquer tipo de profissão, qualquer tipo de trabalho, a gente precisa ser luz nesses lugares, né? Então, assim, o militarismo, a área da educação, a área da saúde, enfim, qualquer área, a gente precisa, não adianta. A gente trabalha com pessoas, né? Com comportamento diferente, princípios diferentes, valores diferentes. A gente precisa, obviamente, são nesses lugares que a gente precisa manifestar nossa fé, nossos valores. E, realmente, não é difícil, até porque você está trabalhando com a saúde de uma pessoa. É um momento que a pessoa está vulnerável. Inclusive, você vê que, infelizmente, muitos escândalos relacionados a paciente, a alunos, a clientes, está sempre ligado à área da saúde, né? Com médicos, anestesistas, professores, enfim. Porque são momentos que as pessoas estão vulneráveis. A pessoa, ela confia, né? O tratamento da sua saúde é você. Então, assim, voltando lá um pouquinho também para a enfermagem, na enfermagem a gente... já aprende a ser assim, agir com ética, com respeito. Eu trabalhei muitos anos de maternidade em hospital ginecológico. Então, ali, cara, não adianta. A gente tem que aprender a respeitar o ser humano. E eu lembro, até hoje, uma coisa que me marcou muito no hospital, na época que eu trabalhava no hospital, né? Por ser um hospital,
obviamente que o público, mais de 99% era feminino, então a gente recebia todo tipo de público feminino, né? E eu lembro que, inclusive, a gente recebia muitas garotas de programa, inclusive no hospital, porque foram violentadas, foram assaltadas, enfim. E uma coisa que marcou muito, né? Inclusive, vindo da minha chefe, que era policial, que trabalhava com isso, ela sempre... Porque tinha homens trabalhando também. Uma coisa que ela sempre falava, ó, não interessa o que a pessoa faz, não interessa a vida que a pessoa leva, não interessa os valores. O respeito e a ética tem que ser igual com todo mundo. Então, a mulher é casada, a mulher não é, a mulher é solteira, a mulher faz isso. O respeito sempre tem que ser igual. E isso, cara, isso marcou muito. Porque, assim, né, na nossa lógica, né, a lógica do ser humano, principalmente do homem, poxa, a pessoa faz isso, então eu não vou tratar de qualquer forma. E ali a gente foi criando esse respeito, essa ética. Então, assim, hoje eu consigo levar isso com um pouco mais de leveza, né? A minha esposa também contribui muito, porque ela entende, quando ela já me conheceu, ela já sabia que eu trabalhava com isso, então ela, inclusive, ela sempre brinca que ela, talvez se fosse outra, ela não casaria, mas ela sempre percebeu que eu sempre tive esse carinho, esse respeito, né? Inclusive, grande parte das minhas alunas, grande parte das meninas que trabalham comigo, das minhas clientes, são casadas, e eu dou aula para os maridos, para os filhos, então, assim, a gente foi criando, né, ao longo dos anos, obviamente que isso não é fácil, né? Isso é com o tempo, a gente vai construindo uma confiança uma mesmo. Confiança, exatamente. Uma questão de respeito. Isso que não é fácil, obviamente, mas a gente tenta, né? E, obviamente, os princípios, os valores que a gente tem em relação a respeito à família, né, à vida, a gente tenta sempre aplicar isso. E, obviamente, toda oportunidade que a gente pode, né, sendo numa brincadeira, sendo numa conversa, porque a gente acaba virando muito amigo, não tem como, né? Você está ali todo dia, trabalhando, né? E a gente se depara, né, com todo tipo de assunto, né? Às vezes uma família que não está muito bem, uma esposa que está precisando de divorciar, né, um filho que está precisando sair de casa. E aí, nesse momento, a gente precisa ter uma palavra, né? Então, por que não usar essa confiança, esse respeito, esse carinho que eles têm, né, pelo nosso trabalho, a confiança que eles têm na gente? Por que não falar, né, do amor do Senhor nesse momento, né? Porque eu também tenho família, tenho irmã, tenho mãe. Então, são momentos que a gente conversa, às vezes uma conversa informal, extra-academia. E, assim, pela misericórdia de Deus, tem momentos que a gente, né, que a gente entende, que a gente pode falar, pode conversar. E tem surtido efeito, né? Pela misericórdia de Deus. Eu creio que vai continuar, e se depender da gente, vai ser assim para sempre. Uma questão que me veio aqui agora, né? Você está sempre se referindo à enfermagem, aí vem para academia, hospital, academia. Você acha que tem mais facilidade ou é diferente o ambiente de quando você estava na enfermagem e agora? Tipo assim, é mais leve o papo, você consegue chegar com mais facilidade e ter mais essa abertura para falar de Jesus, para falar de Deus com as pessoas? Porque realmente são ambientes um pouco diferentes, né? Quando a gente trabalhava em um hospital, existe essa intimidade, essa afinidade, mas entre os profissionais. Então, a gente não tem muito de trabalho, contato. né, Isso, a equipe de trabalho, os colegas de trabalho e ponto. A gente não tem muito essa... por mais que você, né, tenha um carinho, obviamente, né, um respeito com o paciente, ali você vê que ele está numa situação totalmente diferente, né, da nossa, de fragilidade. O contato principal com os profissionais, né? Já agora trabalhando com a academia, com as famílias, já é o contrário. A gente passa muito tempo com essas famílias, né? Inclusive, há pouco tempo, né, aconteceu uma coisa muito triste, né? Um aluno perdeu um pai, né, num fato que aconteceu, o pai dele foi assassinado. Então, assim, a gente precisava dar uma palavra. Então, assim, são nesses momentos que a gente não pode simplesmente, não, ali é meu aluno e acabou e pronto. Não é só dar aula. Pelo contrário, a gente tem uma palavra, a gente fala, tô contigo, cara. Você pode contar comigo, a gente entende esse momento. Então, assim, realmente muda um pouco isso. O hospital, a abertura é mais com seus colegas de trabalho. Já trabalhando na academia, a abertura são mais com seus clientes, com seus alunos, né? Essa afinidade são mais com eles. Não tem tanto com colegas de trabalho. Mesmo tendo, é bem menor, bem reduzida, né? Pastor? Já vou para a próxima aqui já. Pensando nisso que você falou agora, eu queria que você tentasse buscar, se houver mais, pode falar mais de um, né? Qual foi o maior desafio no seu ambiente de trabalho? Aí você pode pensar nos dois ambientes de trabalho que você já esteve, né? Como cristão, especificamente por ser cristão, qual foi o desafio, aquele mais intenso que você já passou? Caramba, tem que lembrar que... Então, vou tentar dividir. Em hospital,
eu acredito, como qualquer lugar existe qualquer tipo de profissional, né? Tem os profissionais bons, os profissionais ruins. Então, eu acredito que por estarmos diante de pessoas fragilizadas no hospital, no caso, né? Pessoas, né, que estão numa situação, né, que precisa de ajuda, que precisa de alguém ali superior para cuidar da saúde dela, eu acredito que o nosso maior desafio é manter o respeito por essa vida, né? Eu acho que, acima de tudo, é respeitar essa vida. Como muitos fazem, trata mal, desrespeito, inclusive, infelizmente, tem muito caso de abuso. Então, assim, eu acredito que no ambiente hospitalar, o maior desafio nosso, né? Não sei se responde a tua pergunta, mas o nosso desafio maior é manter essa ética e esse respeito com o paciente, de alguém que está fragilizado, alguém que está precisando de ajuda, alguém que ali, às vezes, não tem mais para onde ir, está sem esperança. Então, já cansou de várias vezes, por exemplo, uma mãe que está prestes a perder o bebê, uma mãe, né, que, poxa, tá com medo, tá com aquelas inseguranças da vida, é mãe de primeira viagem, ou enfim, um paciente que está entre a vida e a morte. É você ter respeito, ter ética com a família, com essa pessoa. Acho que o desafio maior é esse. É você ser profissional o suficiente, saber que ali você não é superior a ninguém. Ali somos iguais. Um dia é ele, um dia pode ser eu. Então, acho que o maior desafio no ambiente hospitalar é esse. É você manter o respeito, manter a ética. Infelizmente, a gente vê quantos escândalos aí tem no hospital, né? Pessoas maltratadas, pessoas sendo desrespeitadas, até realmente crimes, porque chega a ser um crime, né? Você ultrapassar o direito de uma vida de uma pessoa. Acho que o principal objetivo é esse. Já trabalhando com academia, eu acho que vai para o assunto, né, que a gente falou no início, né, com a Amanda. Essa questão de você manter a tua postura, teus valores como servo de Deus, de você saber, principalmente quando você está trabalhando com um público feminino, né, você é homem, e vice-versa, quando você é mulher. Então, você saber impor limites, né, você saber que ali você tem que ser profissional, por mais que você esteja cuidando da saúde da pessoa, do corpo da pessoa, mas ali é um trabalho extremamente profissional, né? Você cortar qualquer tipo de intimidade, isso é o maior desafio, porque você não tem como, você acaba criando afinidade pelo fato de você estar sempre junto. E às vezes até a sua própria personalidade pode ser uma personalidade mais carismática. E às vezes as pessoas confundirem isso, né? Então tem muito caso que acontece, a gente sabe, obviamente, como qualquer lugar. Talvez no ambiente de academia é você se manter seus valores, respeitar, principalmente quando você trabalha com o sexo oposto, né? Da pessoa, de você impor respeito, da pessoa saber que você está ali para trabalhar. É tudo profissional, né? Você está cuidando do corpo da pessoa, está cuidando da saúde da pessoa, mas é algo extremamente profissional e respeitoso. Você já foi... Se eu vou encontrar o termo aqui, mas julgado não é bem um termo que eu... Menosprezado. Você já foi menosprezado por conta da sua fé? Tipo assim, personal trainer cristão, sabe? Já, sabe? Já aconteceu isso? Já sentiu isso? Você imagina por que aconteceu, se tiver acontecido? Então, assim, diretamente não, mas de vez em quando a gente, assim, pelos olhares, né? Porque, infelizmente, a gente está numa sociedade também que onde há muita libertinagem, enfim, os valores, infelizmente, muito deturpados. E pelo fato de muitas às vezes não dar testemunho, né? Realmente a pessoa acaba ficando com o pé atrás ou simplesmente menosprezando por você ser cristão. Eu, particularmente, nunca fui destratado, né? Ou, pelo menos que eu sei, assim, nunca deixaram de talvez fechar um trabalho comigo, de participar de uma aula minha por causa disso, não. Acredito que não. Mas existe, como qualquer outro lugar existe, uma pessoa sempre com o pé atrás. Pensa que você vai ser aquele fanático, ou vai ficar falando de Jesus o tempo todo, né? Porque é um tempo longo de treino, né? Então, assim, eu percebo, às vezes, nos olhares, quando você fala que é cristão, a pessoa já... Mas, assim, eu, pelo menos, nunca me senti desrespeitado. Mas, hoje em dia, até hoje, eu percebo, às vezes, nos olhares, numa conversa, que a pessoa já... Quando você fala que é cristão, a pessoa de repente já pensa logo que você vai botar pra treinar a base de corinho de fogo ali. Vai botar louvor, vai botar um corinho de fogo pra pessoa malhar, mas não é assim não, gente. Mas eu percebo que existe uns olhares, um pouco de pé atrás, mas isso, eu acho que ao longo do tempo, a partir do momento que a gente vai mostrando, né, nossos valores, nossos princípios, e vou te falar, vou abrir até um parênteses, tem pessoas que até gostam, né? Até pelo fato de muitas mulheres, né, mulheres casadas, né, permitirem que suas filhas, suas famílias, enfim, façam atividade com a gente, muitos até preferem, porque sabem dos nossos valores, né? Exatamente. Por mais que muitos até não seguem, eles acreditam nos valores. Então, por mais que a gente veja uns olhares de um pé atrás, mas eu vejo muito mais
pessoas que acham interessante isso, né? Legal. Acredito, porque vai saber que vai ser uma pessoa respeitosa, vai saber que é uma pessoa que tem valores, né? Tem princípios. Mas ainda nessa mesma pergunta, essa coisa que você sentiu, esse olhar, tem alguma coisa a ver com a duvidar da capacidade? Como tipo assim, pô, eu tô cuidando do meu corpo. Crente não mostra corpo, crente não é sensual, que não sei o quê. Será que ele vai saber? Já duvidaram da capacidade do personal por causa da... Não, então, também. Também porque tem essa... Foi criada essa imagem que a pessoa cristã não se cuida, né? E a gente sabe que é totalmente diferente. Na realidade, na prática, não é isso. Então tem isso, realmente. Pensar, pô, mas o cristão não vai pra academia. O cristão não malha, não faz atividade física. Pelo contrário, né? É porque a gente não precisa, né? A gente precisa treinar com a Bíblia na mão, né? A gente precisa sair correndo na rua com a Bíblia debaixo do braço. Mas eu percebo que realmente, de fato, na prática, existe sim essa coisa de... mas cristão malha, será que para eles não é pecado treinar, cuidar do corpo? Pelo contrário, né? Mas tem sempre um ou outro... Mas é compreensível, né? Porque se muitas dessas coisas eram um tabu até pra gente, até pra nós cristãos, né? Imagina pra quem exatamente. Conseguir. Não, e até pra mim, na verdade, quando eu comecei a fazer atividade física, quando eu comecei a ir pra área de atividade física, fiz faculdade, muitos cristãos também já não ficavam sempre com o pé atrás. Pô, mas o cara é cristão, vai trabalhar em academia... Sim. Pô, estranho, será que ele vai conseguir, né, manter os valores? Será que ele vai conseguir manter crente, não vai se afastar? E pelo contrário, é um ambiente de trabalho qualquer, como qualquer outro, né, onde existe valores em jogo, tentação, princípios, pessoas. Então, eu acho que vai muito isso da pessoa. Só que de um tempo para cá eu percebo que isso tem melhorado. Ainda falta muito, mas tem melhorado bastante, Agora vamos para o momento Salomão de Guilherme. De sabedoria. De sabedoria. Ai, meu Deus. Qual foi a lição mais valiosa que você aprendeu na sua jornada até aqui? E isso, assim, de uma maneira geral. Não só trabalho. Seja vida, trabalho. Então, falando assim de trabalho, né, principalmente, eu acredito que... eu tenho tentado aplicar isso muito para mim, né? Porque eu, infelizmente, já perdi muitos alunos. Né, na época de hospital também, a gente acaba perdendo muito paciente. Então, assim, eu acredito que uma das lições principais que eu tenho tentado aplicar na minha vida é a importância da nossa vida, né, como a nossa vida é um bem precioso e a nossa vida é um sopro. A gente está aqui, mas amanhã a gente não pode estar. E como é importante também a nossa família, porque quando você se cuida do seu corpo, cuida da sua saúde, é menos um peso para sua família, né? E pelo contrário, você prolonga o seu tempo aqui na Terra. Se a gente puder não adiar a nossa vida aqui, não adiar as promessas de Deus, porque às vezes a gente acaba adiando as promessas de Deus na nossa vida pelo fato de a gente não ter saúde. Sem saúde a gente não faz nada, exatamente. Então eu acredito que isso, né? Inclusive uma das famílias, né, como eu falei lá no início, que eu trabalhei, inclusive não era uma família cristã, mas uma família de valores. Pensa numa família de valores. Eu aprendi muito naquela família ali. Quantos eles eram unidos, né? Principalmente porque o pai, né? o homem, né? O sacerdote daquela família estava muito doente, eu cuidava dele. E o quanto desestabilizou aquela casa, né? E o quanto eles lutavam pela vida daquele homem. Então, assim, ali eu pude perceber como é importante, obviamente, a nossa vida, cuidar da nossa vida, mas o principal, o como é importante a nossa família. Se você está saudável, a sua família também está bem. Se você está com saúde, você tem mais tempo com eles, tem mais qualidade de vida. Verdade. Porque a pior coisa que tem é você não ter saúde, não poder acompanhar o crescimento dos seus filhos, né? Não poder sair com a sua família. Isso é muito ruim. Então, acredito que um dos princípios e hoje eu tenho valorizado mais isso, né? Tenho trabalhado menos, tenho reduzido o meu tempo. Eu acho que é isso, é o valor da vida e o valor da família, com certeza. Antes do nosso pastor tá finalizando ali as perguntas, me veio aqui uma perguntinha, né? Porque, assim, é um preconceito que às vezes se tem com a área da educação física, né? É uma área fácil de estar, é uma área fácil de estudar, é uma área fácil de trabalhar, porque eu sempre escutei, ele é professor, de quê? Educação física. Não gosta de estudar, não sabe o que fazer? Faz educação física. Tipo isso. Boa, mano, sabe por quê? Porque eu, na verdade, quando eu estava em dúvida qual faculdade fazer há 10 anos atrás, na verdade há 13, né? Quando eu comecei, foi em 2012, isso mesmo, já tem 13 anos que eu comecei. As pessoas falavam isso, né? Não sabe o que fazer, faz educação física. É fácil, é só chegar lá e botar a bola para os alunos chutarem, né? E a gente sabe que na prática não é isso.
E, assim, o desafio maior foi isso. Primeiro, quebrar esse preconceito que tinha. Para mim, não foi tão difícil como eu falei. Porque eu já tinha feito enfermagem, então eu já gostava na área de saúde. Tinha aquela admiração que você falou pelos seus professores também, né? Exatamente. Então, para mim, eu já sabia que eu queria. Mas, assim, não é uma área fácil, até porque, engraçado, a gente sempre brinca, assim, o pessoal da educação física sabe, né? Se tiver alguém assistindo a gente aí que já pensou em fazer ou faz, a maior peneira que tem na educação física já era o primeiro período, porque tem a anatomia. Então, você já começa fazendo 2 períodos de anatomia, mexendo com defunto, mexendo com cadáver. Não sabia disso. E aí, ali, quem tem nojo, quem tem medo pra você sai. foi fácil. Já tava acostumado, já foi. Mas, coitado, assim, é uma pena, né? Que infelizmente tem muitos amigos meus que não fizeram porque não conseguem. Chega nessa parte, não consegue. Falei, Guilherme, não dá pra ficar mexendo com o não fiz medicina pra não ter que fazer essas coisas. Aí eu tô aqui. Então, assim, realmente, não é tão simples como parece. Não é um bicho de 7 cabeças, mas também não é tão simples como parece. Principalmente no início. Que tem, a gente estuda anatomia. E são 3 tipos de anatomia. Anatomia 1, 2 e 3. Tem fisiologia do exercício, biomecânica, biofísica, tem muita matéria, biologia. Então, assim, são matérias que não são tão simples, né? Desmistificando a educação física. Exatamente. Mas eu também, gente, você que tá ouvindo aí de casa, não é pra te assustar, não. Se você quer fazer uma área muito boa, um leque maravilhoso, você pode trabalhar com muita coisa, na área de saúde mesmo. Até em hospital você pode trabalhar. Tem muito hospital que tem um trabalho direcionado, né? Que a gente chama de treinamento ou retreinamento para lesionados. Então, pessoa que tem algum tipo de lesão, algum tipo de doença específica, que precisa de um educador, de um professor de educação física, pode trabalhar também no hospital. Pode trabalhar com dança, pode trabalhar em academia, pode trabalhar com aula coletiva, escola, fazer um concurso, pode ser professor. Então, é um leque muito grande, né? E eu mesmo, eu queria muito trabalhar em sala de aula. Só que aí a gente vai experimentando, né? Vai testando, e fui para a área de natação, dei aula já de escolinha de futebol, e aí depois eu parei em academia, que eu tenho um carinho muito grande. A gente vai entendendo, onde eu me encontrei. Mas não é para te desanimar. Não é uma sala de aula, mas você está naquela vivência. Isso, exatamente. E você está ali ensinando o cara, né, executar um exercício, e é bacana, que diferente do que as pessoas pensam, né, que musculação é só ali pegar peso e ficar forte, pelo contrário. Quando você treina, né, faz um treino de musculação, que a gente também chama de treino de força, você está treinando a pessoa para atividade da vida, né? Você pode, por exemplo, você vai no mercado, às vezes a pessoa não tem força para pegar uma bolsa mais pesada, né? Você vai fazer um serviço em casa, às vezes você não consegue, né, fazer um serviço um pouco mais complexo em casa, não consegue abaixar, né? Quem aqui nunca teve dificuldade, às vezes, de estar no sofá e não ter força para levantar do sofá? Então, assim, o legal, quando a gente aprende que a musculação, ela também reflete em atividades do dia a dia, aí fica mais fácil. Então, não é para estimular vocês, não, tá? Pelo amor de Deus, gente. Pelo contrário. Então, faça, estuda que vai dar certo. Provocando um pouquinho, Gui. Você falou aí de várias matérias, né, na faculdade. Disse aí de várias áreas, de várias formas que você pode trabalhar. Como que é a questão? Porque tem assim, a tecnologia, por exemplo. Quem está estudando tecnologia, meu amigo, essa pessoa vive estudando, principalmente agora. Está estudando muito coisa e tal. Como que é a questão do estudo para aprofundar o conhecimento? Vou dar um exemplo aqui. Na época da pandemia, eu vi o Guilherme fazendo as lives, né? De treino. E ensinando as pessoas à distância e tudo mais. Não é todo professor de educação física que tem essa expertise, que consegue fazer isso, né? Então, assim, questão de estudo, de capacitação, de inovação, como é que isso funciona na sua área? Então, na verdade, como é uma área muito grande, realmente, muitos leques, né, que são abertos quando você se forma. Por exemplo, tem gente que não gosta de tecnologia. E principalmente na pandemia, ela realmente não foi, né, não quis aprender, ou não quis se desenvolver nessa área. Eu já gostava um pouco, já gostava de internet, já sempre fui muito ligado a isso, né? A tecnologia, para mim, foi um pouquinho mais fácil. Mas hoje tem muitas formas, né? Tem cursos online, tem congressos, tem seminários. Então, hoje, né, é óbvio, se você puder escolher uma área para você se aprofundar, é sempre melhor, porque também é muito ruim quando você vira aquele professor generalista, que você faz um pouco de tudo e no final acaba não fazendo nada também, né? É tipo o pato, né? O pato corre, nada, voa, mas não faz nada bem. Mas não é melhor em nada, né? Não é bom em nada. Então, assim, tem muitas formas. Hoje, principalmente hoje, os cursos online, né? Principalmente depois da pandemia, eles perceberam que é uma forma de atingir o maior número de pessoas, né? Sim. E também
você encurtar a distância. Então, hoje, às vezes, né, eu gosto muito de curso online. Eu faço curso online de professores que são de São Paulo, que são professores do Nordeste, né, lá da Bahia, professores do Sul. Então, tem essa forma de você treinar, obviamente, online. E tem os cursos práticos, né? Como a educação física, ele requer muito essa questão do curso prático, tem. Inclusive, né, vou abrir até um parênteses aqui, que o CREF, que é o Conselho Regional, né, de Educação Física, ele oferece cursos gratuitos, que isso é bacana pra caramba. Então, todo mês tem muitos cursos gratuitos, tanto presencial como online. Então, sei lá, às vezes o cara não tem condições de bancar uma certificação, um curso um pouquinho mais caro. O próprio Conselho de Educação Física, ele faz isso, né? Muito ele promove curso online, né, no Rio de Janeiro inteiro e fora do Rio. Você só precisa se inscrever, escolher uma área e participar. Então, tem muitas formas, né? Aí a pessoa tem que correr atrás. Mas tem congresso, tem seminários, tem cursos online, tem palestras, tem muito trabalho online, tem muito curso na internet. E eu acho que se você achar sua área, gostar da sua área e puder se aprofundar, obviamente é sempre perfeito, né, fazer isso. Mais alguma questão, pastor Daniel? Por mim, a gente pode ir pro roteiro. Pode fechar? Próxima pergunta aqui. Que isso, vai até rápido, aí. Tô até mais leve agora. Faça, então, as honras, pastor. Aqui, como eu te disse, nós estamos falando de forma geral, né? Em algumas outras lives também de Ocupando Espaço, nós falamos que nunca é tarde para começar, e etc. Mas, quando você fala, né, da questão profissional, normalmente ela vai de encontro mais para os mais jovens, né? Sim. Pensando nisso, quais são os conselhos que você daria para alguém que está começando nessa sua área ou tem o desejo de ir para a área de educação física? Sim. Então, eu acho que pelo período que a gente está vivendo, né, de uns anos para cá, eu acho que existe essa insegurança, né? Mas tal área dá dinheiro, isso aí dá dinheiro, isso aí vai acabar, né? Principalmente que a gente está na era da inteligência artificial, né? Será que vai acabar? Vai existir professor, exatamente. Será que daqui a uns anos vão ser substituídos por máquina, um aplicativo? Eu, como qualquer área, né? E na faculdade a gente aprende muito isso, na prática, né? Eu acho que se você desempenha a sua função com carinho, né? Se você tenta sempre se atualizar e, acima de tudo, tratar as pessoas com carinho, com respeito, né? O próprio trabalho já te devolve isso, né? E é gratificante. Então, quem quer começar, ou às vezes a pessoa acha que está tarde para começar, na verdade nunca é tarde. Na minha turma mesmo, eu lembro que tinha pessoas mais novas que eu, né, de 20 anos, 18 anos, e tinha pessoas de 50, 60 anos, legal, que era um sonho antigo, mas não pôde botar em prática. Então, assim, eu acredito que o principal conselho para uma pessoa que esteja precisando, talvez, né, ou tem um desejo de fazer, é fazer com carinho, né, é não desistir. Principalmente nessa parte, né, que você precisa estar mexendo com o corpo humano, né? É saber que você vai estar cuidando de vidas, uma área que é muito rentável e tem um leque muito grande, como a gente falou aqui anteriormente, tem muitas áreas. Então, por exemplo, se você não gosta muito de musculação, você pode trabalhar com futebol. Se você não gosta de futebol, você pode trabalhar com dança. Se você não gosta de dança, tem crossfit. É muito amplo. E agora está crescendo muitos esportes de praia, né, que a gente chama de outdoor, né, que são fora. Então, hoje cresceu muito futebol, beach tênis, enfim. Então, muita atividade ao ar livre. Tem professores hoje que têm assessoria de corrida, que é bacana. Tem professores um leque que têm bem grande. Muito grande. Turma de bike, do pedal, né? Enfim. Então, é isso. É não desistir, né? É saber que sempre vai ter vaga de emprego. Isso é importante, né? E, obviamente, que se você escolher uma área, né, que você tem dificuldade, você pode migrar para uma outra área totalmente diferente, mas sem muita dificuldade. Então, assim, pelo fato de ter muita opção, isso acaba dando pra gente um pouco mais de vantagem. Então, é isso, é fazer de coração, né? Não desistir nessas partes mais difíceis, saber que você está cuidando de saúde, está promovendo vida, você está ajudando famílias, né, a serem, transformadas, restauradas através da saúde. E, acima de tudo, é um ramo que sempre vai ter porta de emprego. Então, acho que isso é muito bom. Muito interessante, né? Achei um papo legal, gostei do bate-papo. É bom a gente começar, a gente ver essas áreas com outros olhos, né? Porque às vezes a gente tem o costume de olhar pro cara da educação física como aquele cara, aquele louco da academia que tá sempre malhando, tá sempre gritando. Né? E quando você enxerga o humano por trás do profissional, é muito legal esse olhar atento a famílias, que você tá sim, né? Principalmente para nós cristãos, né? Nós estamos sim cuidando de vidas, cuidando de almas em todo o tempo. E tudo que a gente faz é muito legal. Verdade. E foi um prazer.
Porque eu que agradeço. A oportunidade aí de você dar aquele salve final, aquela mensagem final, seja na sua área de trabalho, ou seja como cristão, como você desejar. Então, perfeito. Na verdade, eu que quero agradecer mais uma vez, tá bom? É um privilégio estar aqui. Sempre que tiver oportunidade, me convida que eu venho. Vai ser um prazer. Com certeza. Tomem nota. A gente gosta de falar, a gente gosta de conversar, é sempre um prazer estar aqui falando, né? Não só do nosso dia a dia, mas também promovendo a palavra de Deus, né? Que é importante. E só para finalizar, eu lembrei de um acontecimento. Dá tempo de contar rapidinho? À vontade. Só para finalizar, eu lembro que um pouco antes, né, de eu sair da minha área de hospital, né, de enfermagem para educação física, eu lembro, a gente trabalhava muito com gestante, né? E aquele momento, né, de insegurança, né, de dificuldade, né, principalmente mãe de primeira viagem, né, tadinho, né, Amanda sabe que já passou por isso. E eu lembro uma coisa que me marcou muito, e isso que me incentivou a continuar na área da saúde e aprender a gostar mais. Eu lembro que com esse meu jeito assim, brincalhão, sem brincando, eu sempre tentei acalmar, conversar, porque a gente sabe que é um momento muito de fragilidade. E às vezes a gente faz de coração e não lembra, né? Mas a pessoa que recebe lembra, né? Por isso que é sempre melhor dar do que receber, né? E nesse dia eu vi essa palavra se cumprindo. E essa mãe, tadinha, ela estava muito... Eu não lembro o nome dela, já faz muitos anos, já tem quase 10 anos isso. Mas ela estava muito desesperada, porque ela já tinha perdido, né, um bebê. E ela, né, estava Estava com uma pré-eclâmpsia. Então, estava muito mal de saúde. O marido estava chegando ainda, o marido não podia estar com ela. E ela precisou ir para o centro cirúrgico. Né? Então, naquele momento, eu parei um pouco o que eu estava fazendo, deixei os afazeres e fiquei do lado dela, conversando, tentando acalmar, tentando fazer ela esquecer daquele momento. Foi bem bacana e falei lá. E eu sempre falava, né? Sempre com oportunidade, eu tentava falar de Jesus. E eu falava, ó, você acha que o Senhor te trouxe aqui para sofrer, para você voltar triste? Confia. Você pode ter certeza que Deus vai te ajudar. E tentando falar, né? Tentando incentivar. E beleza, vida que segue, ela foi para lá, agradeceu pelas palavras. E depois de um tempo, quase, acho que foi mais de um ano depois, essa moça apareceu lá novamente, né, para fazer algum exame. E, coincidentemente, eu estava lá. E ela foi lá, me abraçou, falou comigo, lembrou de mim. E eu não lembrava dela. Eu falei, gente, quem é essa mulher? Aí ela falou comigo. Eu falei, vem cá, não sei se você vai lembrar, porque provavelmente é muita gente que passa por você. Muita gente que está aqui no hospital. Mas eu estava muito doente, eu estava com medo de perder meu bebê, eu estava sofrendo, minha família não estava para me apoiar. Você falou palavras muito bonitas, né? E eu lembro que quando eu entrei no centro cirúrgico, cara, eu fico até arrepiado quando eu lembro disso. Ela falou, eu lembrei dessas palavras, falando que Jesus ia me ajudar, que Deus ia me ajudar, que ia estar tudo bem. Quando eu fechei meus olhos, parecia um anjo me lembrando as suas palavras. E graças a Deus está tudo bem, me mostrou o filho dela lá com o aninho super saudável. E foi muito bacana isso. Porque eu não lembrava mais, foi algo automático. Assim, nós, como servos de Deus, a gente sempre quer ajudar, a gente sempre quer falar uma palavra de incentivo. E ali naquele momento, eu percebi que realmente a gente está ali... A gente pensa que pregar a palavra é só na igreja, né? Que a gente tem que ser cristão. Pelo contrário, né? A gente, como servo de Deus, a gente está para ajudar, está para facilitar a vida das pessoas. E a gente trabalha na saúde, por que não? Né? Então, eu queria finalizar falando isso, né? Falando essa história que eu lembrei agora, veio um flash, de como é bom, né? Estar inserido na área da saúde, como é bom você saber que você pode ajudar, pode acalmar a vida da pessoa, pode facilitar a vida das pessoas num momento tão triste, num momento tão delicado. E eu agradeço a Deus, porque cada oportunidade que eu tenho, né? Sempre que posso... Né, eu tento sempre falar de Jesus, sempre tento, né, ser um amigo, ser um irmão mais velho dos adolescentes, né, ser um irmão, né, mais novo do meu público, adultos, um pouquinho mais velho, mas sempre conversando. A gente troca muito essa informação com as famílias, a gente conversa. E assim, graças a Deus, eu tenho experimentado isso, tenho visto o mover de Deus, né, na minha área. A maioria dos meus alunos são de muitos anos, então a gente está trabalhando, está treinando há muitos anos, isso é bacana. Quando um começa, depois vem um marido, depois vem um filho... E já tem até neto, né? Tem neto que tá vindo, isso é muito bom. Então, assim, eu agradeço a Deus, é um privilégio. Agradecer a vocês pela oportunidade. E agradecer também a Deus, né? Por participar desses momentos. Eu acho que você facilitar a vida das pessoas, nós como cristãos, eu acho que isso, não tem coisa que resuma, né, melhor a vida do cristão é essa. É você trazer paz, trazer ajuda e, principalmente, né, trazer alívio para essas pessoas que estão precisando tanto nesse momento, né? Bom, vamos colocar as redes sociais do Guilherme na descrição. Fala aí. Qual é? Ó, gente, tem muita bobeira, mas também tem coisa séria, tá? Tem que descontrair, né? Tem que descontrair. Pô, bota as coisas sérias, quase não tem like. Eu boto bobeira, viraliza. Então tem que ter um pouco de tudo, né? Então, ó, segue lá quem puder, gente. Guilherme Soares Personal.
Então, eu falo um pouquinho de saúde lá, tem brincadeira, tem meme, tem curiosidade sobre saúde. Se você puder seguir lá, vai ajudar a gente Legal. a divulgar Vamos nosso colocando trabalho. aí na descrição para vocês estarem entrando lá e seguindo. Isso aí, Guilherme, nosso irmão tudo Guilherme. junto, tudo junto. Isso aí. Gente, Isso aí. mais alguma coisa, pastor? Foi? Fechamos? Finish. Pessoal, prazer aqui ter estado para mais essa live. Isso aí. Ainda não fechamos o assunto. Na próxima semana ainda estaremos fechando. Teremos mais uma live sobre esse assunto. Para vocês que congregam com a gente se vê daqui a pouquinho. E até a próxima mesa. Tchau, Isso aí, gente. Se Tchau, exercitem, bebam água, hein?